Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Souza. Você está no podcast mais tecnológico e empoderado do Brasil, o Mais Talk Menos Show. Aqui o podcast e o papo, né? Ele é livre e sem firulas, sim, muito menos show. Hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Cisa de mim mais impaciente do Brasil. Será? Vamos pedir para ele se apresentar aí. Se apresenta. Fala com a gente um pouquinho. Fala, galera, beleza? Eu sou o Leandro Silva, mas conhecido também na internet como Cidade Impaciente. E não, apesar do nome ser impaciente, eu sou bastante paciente com a maioria das coisas, não tenho tantos problemas de paciência assim, só algumas coisas que me tiram do sério, né? Mas na média eu sou bem Tipo, tranquilo. tipo plantão de sexta-feira depois das 18. Não, Tira a sua paciência. o que mais, acho que mais que me tira a paciência era chamar fora do plantão. Porque chamando do plantão, você sabe que tá de plantão, né? Agora, quando chama fora do plantão, aí é pra deixar o cabra doido. Gemude é fora do plantão também é chato. Isso, Chato. coisa não planejada fora do plantão. Ou, Não, a gente só vai mudar uma lib, só a versão de não, alguma só coisa. trocar aqui rapidinho, não precisa de Gmood, não. Só vou alterar um Gemude. parâmetrozinho na produção. Aí para tudo. Aí a paciência vai pro saco. Vamos alterar só a versão do Kubernetes, produção. Né? Só, só Porra! acontece. Cara, que legal, bom ter você aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, do começo, porque a gente aqui tem um viés muito interessante, tipo, de conectar por histórias, tá ligado? Tipo, eu Entendi. acho que as histórias a gente aprende um com os outros. Então, eu gosto Uhum. de saber o que as pessoas passaram nessa vida louca de TI. Eu acabei, na real, eu acabei caindo na TI um pouco por acaso. Vamos começar lá do começo. Bom, dava pra perceber minha cara de meio acabado, porque já tô velho já, né? Eu fiz colegial técnico em eletrônica, meu sonho era trabalhar com eletrônica, com automação, indústria, essas coisas. Então, no colegial, eu fiz colegial técnico em eletrônica, na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E aí, nessa época, eu comecei a fazer vários cursos de automação. Eu fiz, cara, curso CLP, inversor de frequência, coisas de automação industrial mesmo. E aí, eu arrumei um estágio numa fábrica de transformador. Nessa época, logo depois que eu terminei o colegial técnico, arrumei um estágio numa fábrica de transformador. Só que o cara era um puta de um picareta, não pagava, tal. Eu fiquei um mês e meio nessa fábrica de transformador e nessa época eu apliquei para um estágio numa empresa japonesa chamada Fujitsu. Isso foi em 2002. Isso, 2002, para ser mais exato. Então fazem aí nesse mês aqui deve estar fazendo aproximadamente 20 anos essa história. Então, e aí eu passei nesse processo seletivo, tiveram várias etapas e tudo mais. E o estágio era para fazer manutenção de notebook, manutenção de portátil. Manutenção de notebook, scanner, a Fujitsu tinha uns scanners de produção. Não tem problema falar o nome das empresas aqui não, né? Tá tranquilo. Não, não, a gente não ganha por nenhuma delas. Mas Deveria, né? Deveria. Então eu comecei nessa empresa fazendo manutenção de portátil. Notebook, tinha uns drives antigos lá que a gente chamava de MO, que era tipo um zip drive, aquele disquetão gordão, mas aham. era um disco óptico dentro de uma. Parecia um disquete, mas Um dentro de um disco, disco óptico. Tinha- parecia um M-Disc, né? Daquele que era Isso! pequenininho. Parecia um M-Disc. M-Disc, só que um pouco maior, né? E aí, manutenção de portátil, scanner, MO, tinha umas outras tranqueirinhas lá que a gente dava manutenção, e sempre cliente externo. Então, o cara levava lá o notebook para consertar. Pra você ter uma ideia, isso era, cara, um notebook bom naquela época era um Pentium 33, Pentium 166, HD de 1 GB, 2 gigas, negócios absurdos assim, aqueles notebook grossão, assim, pesado. E naquela época o notebook também era muito caro, né? Então não era muita gente que tinha a condição de consertar um notebook. Naquela época um notebook desse era 6, 7 mil reais. Era uma Era coisa muito bastante dinheiro. cara. E aí nessa empresa existia, ainda existe, né? A empresa ainda está lá, mas a parte de manutenção de notebook, de portáteis não existe mais. E nessa empresa existia uma área de suporte técnico, porque essa empresa ela vendia, ela ainda, naquela época, né, ela vendia processadores Spark.
servidores com processador Spark. Então, o processador Spark, ele era desenvolvido pela Fujitsu, em parceria com a Sun, na época, o pessoal aí de Unix mais antigo vai lembrar, até que em 2007 a Oracle comprou a Sun. E aí a Fujitsu parou de vender hardware Spark aqui no Brasil. Mas voltando lá em 2002, passei 2 anos consertando notebook, né, dando manutenção em portátil e tudo mais. Aí fui efetivado nesse estágio, fiquei mais uns meses ali, meio que coordenando o laboratório. Era só eu e mais um, não tinha chefe. Era tipo, a gente era técnico, coordenador, gerente, a gente fazia tudo. E aí, quando esse laboratório fechou, quando a Fujitsu decidiu não dar mais manutenção em portáteis, eu fui aproveitado, vamos dizer assim, para o departamento técnico, onde davam manutenção nos servidores. Obviamente que eu não fui simplesmente aproveitado. Eu era aquele cara que ficava olhando o que as pessoas faziam, o cara ia consertar um servidor ali dentro, como é que funciona isso daí? Então eu era aquele cara curioso, era aquele cara fuçador. Como é que funciona esse tal de software? Era um... Cara esperto. Tava É, ligado é nas curioso, né? Eu sempre fui muito curioso. coisas. Com tudo que eu me proponho a fazer, eu tento ser o mais curioso possível. E aí, nessa época, quando os caras iam montar servidor, iam montar algum laboratório lá, eu tava sempre enfiado lá no meio. Com esse sistema operacional aí, como é que funciona? Era Solaris na época, que rodava nos servidores Spark. E Nossa. aí, Solaris 8 na época. Já 8 tava lançando o Solaris 9. Então aí eu comecei a lidar meus primeiros comandos, coisas na internet eram bem poucas ainda, né? 2002, 2004, tinha pouca coisa na internet. Tinha o Guia Foca, era a referência que a gente tinha naquela época, já era uma referência. Então, e aí quando o laboratório acabou, esse laboratório, a Fujitsu decidiu não vou mais dar manutenção em notebook, fechou o laboratório e os caras me aproveitaram, viu que eu gostava, tinha interesse, estava pesquisando, e aí eu fui ser um técnico de hardware. Naquela época existia técnico de hardware e técnico de software, analista de software. Eu tinha o cara que colocava a máquina no rack, passava cabo, desembalava a máquina, dava manutenção, trocava CPU, memória, fonte, toda essa só a parte física, e depois que eu terminava a parte física, tinha um cara que ia só para mexer com software, só para instalar o sistema operacional e tal. E aí nessa época, depois, né, eu já estava como técnico de hardware, manutenção de hardware, quando o cara de software ia entrar, eu grudava nele, falei, irmão, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse tal de Solaris aí? Aí ficava junto lá com os caras, passava do meu expediente, ficava junto lá com os caras de software, pesquisando, vendo o que os caras estavam fazendo, ficava perguntando. Aí o cara falou, segue esse procedimento aqui, vai fazendo. E aí eu fui engrenando um pouco, fui dando meus primeiros passos ainda no Solaris. Nunca nem tinha trabalhado com Linux. Sabia da existência do Linux, mas não tinha tido muito contato com ele. E aí, mais ou menos em 2006 para 2007, se não me falha a memória, a Oracle compra a Sun. Nesse momento, a Fujitsu para de vender hardware Spark e passa a vender só hardware Intel. Ou seja, não ia ter mais Solaris, a Fujitsu não ia comercializar mais Solaris, máquinas com Solaris aqui no Brasil, só com Linux. Aí, onde eu virei a chave e comecei a fazer uns... Aí fui lá, aí mesmo esquema. Ia lá, pagava do meu bolso, fazia uns treinamentinhos de Linux, na Green, na For Linux eu não cheguei a fazer, mas o primeirão foi na Green, com um cara que é amigo meu até hoje, o Marcos Sungaila, que hoje é meu colega de trabalho, coincidentemente, mas eu tenho amizade com ele desde essa época. E aí eu fui, vamos dizer assim, promovido para analista de software. Né? Aí eu comecei a desenrolar tanto com Solaris, dava suporte em Solaris nas máquinas que ficavam e comecei a fazer implementações com Red Hat. Na época era Red Hat, estava começando o Red Hat 4, tinha acabado de sair do Red Hat 3 para o Red Hat 4, e aí foi onde eu engrenei, vamos dizer assim, como sysadmin mesmo. Na verdade, eu nunca fui um sysadmin puro na, no, no, no sentido legítimo do sysadmin. Eu era o cara que dava suporte para os sysadmins. Então, por exemplo... O N3, né? O último nível Isso. ali, quase. Exato. Tem as empresas que têm N1, N2, N3, e aí quando essa empresa que tinha um contrato com a gente, com a Fujitsu, ela não conseguia resolver, ela escalava esse assunto pro vendor, né? Tinha um contrato de manutenção, ela abriu um chamado comigo. Então a história do plantão, do decreto, tudo vem daí.
e também da maioria dos posts vem disso, que são Entendi. maior parte dos posts são situações que eu passei durante esses aí coisa de 15 anos trabalhando como suporte, né. E então aí nessa época foi quando eu comecei a dar suporte, me enfiei de cabeça no mundo de servidor, de Linux, storage, rede. Então foram 15 anos aí dando suporte a os mais variados produtos. Foi Red Hat, SUSE, VMware, SAP HANA, servidor de tudo quanto é tipo, servidor Itanium, servidor Xeon. Putz, cara, Nossa. Red Hat 4, 5, 6, 7, agora já tá no 8. SUSE, pô, trocentas versões. VMware, desde o SXI3, SXI4, 3 não, desde o 4 eu mexo. Tem um camarada que era da Fujitsu também, que mexia desde o 3. Então, assim, eu acabei me enfiando nesse mundo lá atrás, mais por curiosidade, e acabei gostando. E tô aí até hoje. Agora, acabei saindo, na verdade, da área de suporte, já tem alguns meses, isso a gente vai chegar lá na frente. E agora, né, na verdade, eu acabei saindo da área de suporte, eu saí da Fujitsu tem uns 6 meses atrás. Agora, igual eu te falei, coincidentemente, agora eu estou na Oracle, a empresa que tinha comprado aquela parte de servidores, e hoje eu estou trabalhando na Caramba, você ficou Oracle. um tempo na Fujitsu, então, Eu né? fiquei de Bastante. 2002 a de acho que agosto ou setembro, acho que foi agosto de 2002 até dezembro de 2021. Foram 19 anos e 5 meses, mais ou menos. Fiquei Você muito pode falar que você estava lá desde que tudo era mato, praticamente. praticamente, praticamente. Os caras brincam lá que eu fui deixado numa cesta na porta da Fujitsu e os caras me adotaram lá, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu entrei lá. Caraca, velho. Foi Fez a sua vida lá, né? É foi doido prática isso, né? foi praticamente assim, o profissional de TI que eu sou hoje, eu me formei lá. Eu aprendi praticamente tudo lá. Profissional e pessoal, porque sua vida também passou pessoal lá dentro, né? Casou, Sim, casou, deve ter filho e tal. Tudo, sim, sim. tudo, tudo Hoje lá dentro, né? eu não tenho Sua filho, vida. mas casei, tudo, praticamente lá. Fiz tudo lá. Minha vida inteira foi lá. Tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi foi lá. Né, agora eu dei esse passo, já gosto muito de lá, tenho muitos amigos lá. Inclusive, ontem fui tomar uma cerveja com vários deles, ali no perto da Paulista. Mas eu precisava dar espaço, né? Precisava dar Sim. essa é um assunto até bem interessante também, porque agora eu não sou mais suporte. Eu não sou mais o cara que atende chamado, que pega plantão e tudo mais. Agora eu tô como pré-vendas de Oracle Linux. Então, eu saio um pouco agora desse. Falei, preciso experimentar outra coisa, preciso dar uma outra navegada. Ficar atendendo. Consultor impaciente agora. É o pré-vendas impaciente. Mas, pô, não. Várias POCs. É exato, muita POC, muita apresentação para cliente, ajudar o cliente ali a entender o que que ele precisa, o que que ele não precisa, para onde o cliente quer ir e tentar ajudar o cliente agora nesse trajeto até chegar em produção. Antes eu pegava as coisas depois que vendia. Vendeu, era onde o Leandro entrava. Aí eu levava o cliente até a produção e depois ficava suportando ele. Agora eu entro antes, lá atrás, para onde o cliente quer ir, o que que ele quer, o que que ele precisa. Será que o caminho que ele está querendo trilhar é o melhor? Entendeu? E aí a gente vai ajudando até colocar em produção. Colocar em produção, eu passo o bastão para frente. Essa, então, Legal. então, eu acabei dando esse passo aí na carreira recentemente. Isso foi em janeiro agora. E o que você tem visto dessa galera que está saindo do legado, do ambiente mais antigo, né? Mais on-premises, para o ambiente de cloud? Já que você está na Oracle Cloud, né? Deve ter bastante coisa disso daí, né? O meu time especificamente, ele cuida de Oracle Linux. Não importa muito se é on-prime, se é virtualizado, se é na cloud. Tem os times de cloud lá na Oracle, são gigantes, mas eu cuido E mais de Oracle Linux e os produtos que orbitam ao redor da Oracle Linux. E, cara, assim, não tem mais, não volta mais atrás. Hoje, cloud não é mais o futuro, é o presente. Eu converso com provavelmente aí no mínimo uma dezena de clientes diferentes por mês, né? Falando de produto, uma série de assuntos.
E é unânime, todos eles estão, a esmagadora maioria, tem muito cliente on-premise ainda, tá? Vamos deixar isso claro. Muita gente, muito cliente grande em ambientes puramente on-premise que não quer, não é que não quer, mas ainda nem olhou para a nuvem, nem olhou para DevOps, não olhou, tá ainda no mundo on-premise. E tem muita gente que já tá colocando uma parte da produção na nuvem, está colocando um backup na nuvem. Já, geralmente, empresas que têm desenvolvimento dentro de casa, que desenvolvem os próprios softwares, esses caras já estão olhando na nuvem. Quando o cara compra um softwarezinho de prateleira, ele, eu quero só um banco Oracle, eu quero só uma aplicação da TOTOS, alguma coisa assim, ainda tem muita gente on-premise. Mas o cara que desenvolve, a empresa que tem o próprio software, ela já está com certeza olhando para esse mundo. E não tem jeito, cara. É a tendência, é o futuro. Não tem muito para onde correr. Quem está entrando nessa área tem que estudar cloud, tem que estudar ferramenta de automação, tem que estudar esse mundo, porque daqui para frente é. Assim, eu sempre falo que o sysadmin ele não vai morrer. Vamos deixar Vai isso mudar de claro. nome. Mas, Faz sentido. mas ele vai ter que se adaptar. Da mesma forma que o cara, eu fui esse cara. Eu comecei com Solaris lá atrás. Esse cara que mexia com Unix puro, com Tru64, com hardware e tal. Eu tive que me adaptar para o mundo Linux, para o mundo open source. Agora eu tô tendo que me adaptar para o mundo cloud, para o mundo DevOps, para o mundo da automação. É evolução de carreira. A única coisa é que você não pode ficar parado. Isso não tem, não pode, não dá. A nossa área não Não dá. dá. Tá? Você tem que Não estar. dá, senão a gente acaba ficando pra trás, igual o Solaris que tá lá atrás. E já era, morreu. Exato, o solar, assim, aí eu tô falando como Oracle, tá? A Oracle tem toneladas e toneladas de áreas diferentes de cloud, de hardware, de banco, de Linux, de tudo. É uma selva aquilo ali, é gigante. Todos os nossos clientes, todos os clientes que ainda, por incrível que pareça, ainda tem cliente que ainda roda Solaris, por incrível que pareça, mas eles já é considerado legado. Esses clientes hoje que estão com Solaris, ele se considera já, tem uma aplicação aqui, para ele é legado. Então ele já quer ir para um mundo, já quer migrar isso para Linux, ou no mínimo para um outro on-premise com Linux, no mínimo. Ele não quer mais saber de Solaris. A IBM ainda tem o iX, que é um puta sistema operacional. Ela fornece tanto hardware quanto software, mas é bem nicho, assim, é bem quem precisa especificamente desse tipo de produto. Hoje, o cara tem uma empresa pequena, uma empresa média, cara, ele entra lá na AWS, no OCI, compra meia dúzia de servidores ou compra os serviços ali e sai usando. Não tem, Faz um- não tem muito Isso aí. galho. Não tem muito... É. Cara, e é legal ver essa história que você começou com hardware. Eu queria entender se o hardware te ajudou a entender o mundo de cloud computing, o mundo hoje como funciona. Isso foi importante para você na sua trajetória? Cara, isso é primeiramente, obrigado pela Assim, pergunta, porque ela é extremamente pertinente, na minha humilde opinião. Eu acho que você deve ter conversado até com outras pessoas a respeito disso. Se eu não me engano, você conversou com o Jefferson também, né? E ele veio, e ele também é das antigas, ele sabe, com certeza ele passou por tudo isso. E assim, uma coisa que eu costumo dizer pra molecada que tá começando a aprender cloud agora, tal, cara, não adianta você olhar só a cloud, só o container. É extremamente pertinente você conhecer da onde vem aquilo, a base daquilo, a raiz daquilo. Então, ser um técnico de hardware me ensinou como funciona uma conexão de rede, quais são os problemas que dá uma conexão de rede, uma conexão de SAN, a lidar com os problemas que a gente vê hoje. Hoje eu ainda não trabalho muito com cloud, tá? Mas me dá uma base de conhecimento muito forte, muito grande para entender os problemas que estão ocorrendo na cloud. Então, a gente está passando por um momento. Eu ainda não converso muito com a galera de cloud. Eu converso com a galera de cloud dentro da Oracle, tá, mas eu ainda não atendo muito esse mundo de cloud. sim. Mas eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando com isso e todo mundo é unânime nisso. Cara, tem uma galera que está entrando no mercado agora que está pulando esse conhecimento básico de Linux, de servidor,
de storage, de rede, que está pulando um pouco desse conhecimento indo direto para a cloud. E essa galera está tropeçando em algumas coisas quando, quando, porque assim, quando você está implementando é tudo muito bom, tudo muito fácil, tudo muito bonito. A hora que dá problema, aí é que o bicho pega. Então essa base, não só do hardware, mas do sistema operacional, de storage, de backup, de rede, de missão crítica, vamos dizer assim, on-premise, me dá muita base para falar, para fazer um troubleshooting eventualmente numa cloud. Então, É, sim, eu também vou muito nesse nível. Eu acho que, assim, a gente tendo uma noção da arquitetura como um todo, fica mais fácil de saber com quem que se conecta, quem fala com quem, uhum, se precisa de uma regra daqui para ali, se precisa ter comunicação, esse tipo de coisa. O troubleshoot ele fica muito mais fácil mesmo. uhum, E uma outra coisa, o pessoal fala muito que o pessoal que quer trabalhar com cloud ou com DevOps, muito mais fácil. Tem uma galera que fala, é muito mais fácil um desenvolvedor migrar para a área de DevOps do que um cara de suporte migrar para a área de suporte. Eu já sou totalmente ao contrário disso. Eu acho que o é, cara que está na área de suporte, ele tem muito mais conhecimento da base de redes, de hardware, de como que funciona. Apesar de não conhecer, vamos dizer, se ele conhecer um pouquinho de virtualização, indo para a nuvem, ele já vai entender um pouco o conceito que é um pouco diferente, mas já vai conseguir se virar bem. Eu acho que é muito mais fácil, o caminho é muito mais fácil para quem está vindo de suporte, para quem tem essa base uhum, de redes e hardware, do que quem estava lá codando e não tem essa base de redes que é importante. sim, sim. Não, isso com certeza, com certeza. Talvez o desenvolvedor ele vai ter uma visão mais ali, por exemplo, dentro de uma aplicação, ou dentro, imaginando que, por exemplo, ele vai desenvolver um playbook em Ansible. Esse desenvolvedor, ele vai ter uma visão desse playbook. Assim. Imagina que seja um playbook muito grande, uma tarefa muito grande que ele tem que fazer, ele sabe, ele vai ter talvez um conceito melhor de como paralelizar as coisas, de como essa coisa mais na minúcia funciona. Agora, é, concordo em gênero e no grau, é muito mais fácil um cara de infraestrutura ir para DevOps. Na verdade, é o caminho natural, né, de um cara de infraestrutura passar a ser um DevOps, porque ele vai continuar trabalhando com infraestrutura de um jeito diferente, porém, ainda assim com infraestrutura, do que um desenvolvedor virar um cara de infra. Ele vai ter que vai É, suar muito mais do que um cara de infra. O cara de infra, ele sempre foi de infra, ele conhece a infra, ele sabe como é que funciona, sabe o que conversa com o que, vai para onde, vem de onde. Então, e os conceitos ali, se ele estudou bastante rede, Linux, armazenamento, todos esses conceitos que vêm do mundo on-premise, virtualização, se ele estudou bem esses conceitos do mundo on-premise, com certeza isso vai ajudar muito ele lá na frente. e você que é desenvolvedor, não fica chateado com a gente, não. Vai estudar um pouquinho redes, porque é muito importante. Sim, sim. Hoje também nas empresas eu vejo que a maior dificuldade hoje das empresas, por que que o DevOps está tão em alta, é porque não tem tanto desenvolvedor com conhecimento básico em Docker, essas coisas, que aí precisa de um DevOps para poder estar ali ajudando a galera. Então, Uhum. se você é um desenvolvedor e tem isso como diferencial, você só vai voar, cara. Sim, sim, Só vai para cima. sim. O desenvolvedor que tem um pouco de conhecimento de infraestrutura, ele é um cara, com certeza ele é um cara diferenciado, que conhece conceito de estrutura, estrutura de rede, de armazenamento, o como é que ele escreve como é que ele vai escrever em disco, se é mais paralelo, mais serial, dependendo da aplicação dele, se vai usar mais cache, menos cache e tudo mais. Então, isso é uma bagagem diferenciada. Da mesma Ele vai se forma que o cara de infraestrutura que sabe um Python da vida, ele vai ser um profissional de isso, infraestrutura diferenciado. Então, sempre perfeito. quando você foge um pouco da sua bolha, você acaba se tornando um cara diferenciado. Isso Isso aí, é perfeito, padrão. Então, perfeito. estudar sempre, amigos. Estudar sempre. Sempre, sempre, sempre. Linux Chips tá aí, tem uma galera boa aí, Tem, disseminando conhecimento bacana. tem muita gente boa E aí disseminando conhecimento e, cara, vale a pena seguir esses caras. Os caras são bons. Os caras têm bagagem, né? O cara que tava falando do Jeff, os caras têm uma puta bagagem, 1000 anos de carreira aí também. Então, uma galera. é um dinossauro da TI. Sim, se eu não me engano, ele é um ano mais velho que eu. Se eu não, ou coisa pouco menos de um ano.
Então ele é um cara que começou lá no Solaris, botou máquina no rack, passou cabo, andou embaixo de piso. Ele Cara, sabe bem acho a história que toda da coisa. eu coloquei muita máquina. Muita R610, muito Dell 2850, 2830. Eu comecei, Nossa, eu, hackei muita máquina. eu tava conversando, não lembro com quem foi, esses dias atrás. Eu comecei com um dos hardwares que eu mexia, quando eu comecei a mexer com Intel, Red Hat 4, era uma máquina Itanium. Ela tinha 32 processadores e alguns, Nossa. algumas, isso, cara, para pensar, em 2006, mais ou menos, eu já pegava a máquina com 256 GB de RAM. 2006. 28, 32 processadores. Isso em Como 2006. que o, como que o sistema operacional ele consegue lidar com tudo isso de recurso? Tanto o Red Hat quanto o SUSE, quanto o Solaris, eles foram. O Enterprise, ele foi feito para esse mundo Enterprise e ele consegue lidar com essa quantidade de CPUs tranquilamente. Isso aí. Inclusive, o Itanium, o sistema. Porque assim, existia o Xeon e existia o Itanium. O Itanium foi desenvolvido, era uma parceria da HP com a Intel. E ele era, vamos dizer assim, o que a gente chama de 64 bits real. Porque ele conseguia escalar uma quantidade de processadores muito maior do que o Xeon. Até hoje, na verdade, o Xeon tem dificuldade em escalar a quantidade de processadores. Estamos falando de máquina física, né? Só lembrando. Então, por exemplo, um hardware com processador, um processador atual, dificilmente você vai ver um hardware com mais de 8 processadores. Esse é o que a especificação da Intel diz que é o limite. Passou disso, o KPI, que é a comunicação entre os servidores, ela é desenvolvida pelo próprio vendedor do hardware. Tá? Então, se você for procurar na internet, a maioria dos vendors de hardware só trabalham com 8 processadores. O Itanium, lá atrás, ele não tinha essa limitação, porque ele trabalhava de uma forma diferente. Então, você podia ter com 8, com 16, com 32, com até. Se eu não me falha a memória, até com 64 processadores físicos. Só Certo. que eram processadores, por exemplo, com 2 cores. Naquela época, era uma capacidade computacional absurda, Caramba, gigantesca. Hoje, 160, 128 cores esse CPU, é. praticamente. Dobro. Era o clock, acho que era 1.6 GHz, alguma coisa assim, e uma porrada de memória. Memória pra Mas o cacete. hack disso era enorme também, Não, né? Não era um. ela não tinha um rack, ela era uma máquina inteira com rodinha. Era a máquina. É tipo aqueles storages grandes, né? Que Isso, tem hoje em isso. dia. Ela era o próprio rack dela. E aí você tinha as Sim. boards, aí cada board, naquela máquina especificamente, eram 8 system boards, e você podia colocar até 4 processadores em cada uma. Então dava 32 Comigo, processadores. comigo chegou a queimar muito disco de máquina Dell, né? Aí dava problema no RAID. Era um saco fazer aquilo. E com você, já queimou muito processador? Eu já, cara, eu já perdi as contas. Não tem como. De quanto de hardware eu já troquei nesses 15 anos, de quanto eu já viajei para fazer manutenção em servidor. Pra boa parte das capitais do Brasil que tinha máquina Fujitsu, eu viajei para todas elas. Foi Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, aqui Sul, Centro-Oeste, Sul, Todo. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, já fui em todos. Algumas vezes pro Nordeste também. Salvador, eu fui dezenas de vezes para Salvador. Tanto para fazer manutenção de hardware quanto manutenção de software, de tudo, de tudo. Para fazer implementação, para fazer migração. Mas assim, de troca de peça, cara, eu já Muitas. não tenho nem como te dizer. Já troquei de tudo que você imaginar, eu já peguei. Mas essas máquinas queimavam o processador, ela continuava funcionando ou não? Tinha que desligar a Ela máquina? rebuta e isola só aquele processador. Ou isola o par de processador. No Itanium, ele isolava a system board inteira. Uma board com 4 processadores. Imagina, a máquina tinha 32 processadores, ela passava a funcionar com 28. Aí ela parava um tanto de memória, uma porção de memória e 4 processadores. É para valorizar a cloud, né? Porque antigamente tinha que viajar
Ir lá na casa do Não, caramba, pegar o processador no braço. cara, eu instalei muito servidor com CD-ROM. Hoje você tem, na Dell, você tem um iDRAC, pô, a máquina pode estar lá nos Estados Unidos, você conecta na iDRAC, exporta uma ISO para dentro da máquina e ela funciona como se tivesse um CD-ROM. Vai demorar? Vai demorar, mas funciona. Vai. Ou você faz um remote desktop para uma outra máquina lá e conecta lá e faz tudo lá. Antigamente não, antigamente você tinha um CDzão, queimava o CD. Olha, nossa, que velho. E não funcionava. Queimava o CD-ROM, putz. Grava o CD não funcionava. Na minha mochila Vai tinha, gravar de novo. na minha mochila tinha um pacote de aquelas porta-CD, igual tinha no carro para música. Eu tinha um porta-CD com Red Hat, com SUSE, com ferramenta, com um monte de ferramenta de backup, um monte de coisa que era para No tirar a Linux máquina do ainda é limbo. bom. No Linux ainda é bom porque ele não tinha serial. Eu trabalhava muito com máquina Windows. Eu decorei serial do Windows XP, do Office 97, do Windows NT, de tudo. De tudo. Quando, nas minhas épocas de manutenção de notebook, eu tinha de core. Era do. Eu trabalhei até com XP. Eu cheguei a instalar. Instalei muito 95, 98 XP para cliente. 98 XP, basicamente. E depois. E também Office. Office tinha uns 2, 3 serial de core. Que era para teste, a gente usava para teste. Putz, cara. Sabia vários de core também. Consertei muito notebook nesses 2 anos e pouco. Quase 3 anos que eu fiquei na manutenção. Foi bem bacana. Se você não curtiu e nem compartilhou esse vídeo, compartilha lá. Ajuda o nosso canal a crescer a cada dia mais e conectar as pessoas através de histórias. Vamos seguir. Exato. Cara, e qual que é a tua maior dificuldade que você teve nessa tua trajetória até agora? Cara, a maior dificuldade. Olha, eu vou te falar que foi aprender a lidar com o cliente. Porque eu era aquele cara meio bicho grilo, assim, nunca fui muito de falar. E assim, quando você é suporte, uma das coisas mais importantes é você saber gerenciar a crise. Porque o suporte, ele não, ninguém te chama pro churrasco. Ninguém te chama pra, não, tá tudo certo, vem aqui tomar um café com a gente. O cara só vai te chamar quando você tá lascado. O seu telefone não toca 3 horas da manhã porque o cara tá, oh, sobrou um dinheiro aqui, você não quer? Não, é porque o ambiente dele tá parado, ele tá recebendo ligação do presidente da empresa, então você é o cara que vai ser acionado. Então, saber lidar com essas emergências sem ficar muito desesperado. Desesperado a gente vai ficar sempre. Mas sem perder muito controle, sem ficar muito ansioso. Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades, principalmente quando eu comecei. Porque chega um determinado momento que você precisa atender, você precisa estar ali na outra ponta do plantão. Né? Então, e o cara vai te ligar e ele vai estar estressado, porque ele vai estar com problema, ou com o ambiente parado, ou com o ambiente lento, e vai ter gente pressionando ele também. Né? No caso de ser um sysadmin, vamos dizer assim, tradicional, o cara que mantém, que dá suporte na empresa dele, o cara vai receber ligação do presidente, falar, cara, tudo parado, conserta essa desgraça agora, eu quero esse negócio funcionando agora. Então, saber lidar com as pessoas, muitas vezes para o pessoal de tecnologia é bem difícil. Então, acho que esse foi uma das maiores dificuldades que eu tive no começo. Outras dificuldades aí são mais técnicas, né? Que é tipo, de estar sempre, de você criar o hábito de estudar, criar o hábito de estar sempre evoluindo, sempre buscando, porque não é só onde você quer chegar, mas como você vai chegar até lá. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar lá? Então, ter um pouco de consistência, estudar um pouco todo dia. Aparecer uma tecnologia nova, vai ler, vai se informar, vai buscar mais informação. Então, esse aprendizado constante na TI, não só na área de infraestrutura ou na área de desenvolvimento, mas na TI como um todo, e acho que na maior parte das áreas, essa busca contínua por conhecimento, eu acho que é bastante complicado também criar essa disciplina. Você ser uma pessoa disciplinada também é muito difícil. Até hoje eu não consigo ser uma pessoa disciplinada, vamos deixar claro.
mas pelo menos um pouquinho por dia lá eu tento evoluir um pouquinho, aquele 1% todo dia, sabe? Não, de ter a consciência que a gente tem que estudar um pouquinho a cada dia, isso já é um fato já avassalador, assim, sabe? Já, Já ajuda pra caramba isso. já. E você falou de comunicação, e eu também acho que muitas coisas, muitos problemas, eles são inflamados por a falta de comunicação e também pelo profissional às vezes não saber lidar com aquilo, ou não saber, ou ter medo, às vezes, muitas vezes a pessoa tem medo de falar a realidade do que está Uhum, acontecendo. uhum, uhum. Sim, sim. Ah, o ambiente está no ar, não vai voltar. Então, peraí, deixa eu avisar pro cara que não vai voltar. E ele já tá me xingando, mas eu vou ter que falar para ele que não vai voltar em tanto tempo, mas vai voltar. Porque as coisas, senão elas não andam. Tipo, senão a gente fica no mundo das ideias, no mundo da mágica, talvez, Uhum. e a gente não faz mágica, né? A gente não vai voltar ao ambiente em 5 minutos. Não Sim, vai. sim. Não, você nessa área você tem que ser o mais realista possível. Não adianta você criar uma expectativa no cara: "Não, vai voltar tudo em 10 minutos". Não vai. E quando você ajusta essa expectativa muito alta, quando você não alcança essa expectativa, o problema piora muito, né. Então você chega pro cara e fala: "Ó, vai voltar em 10 minutos", ou "Ah, não, em 15 minutos está pronto". Você setou essa expectativa no cara. Se você não cumpriu, é a porrada que você vai tomar é muito pior do que se você falasse: "Não, vai levar 2 dias para eu fazer isso". Ele vai Exatamente. reclamar: "Pô, tudo isso pra voltar". Mas sabe, setar expectativas realistas, não ser não você tem que ser honesto quando você fala de expectativas, né. Então Honesto. Até com e você mesmo, porque senão às vezes você não, vou voltar daqui a 2 horas. Será que dá pra voltar em 2 horas? Pensa você mesmo. é que Senão é, até você se ilude, né? A pessoa mesmo se ilude. Ela fala, não dá. passar prazo é uma coisa bastante complicada. E, assim, quando não olhando só especificamente para o suporte, mas quando você está em fase de projeto, que você está em fase de implantação. Gerente de projeto adora passar prazo no seu nome. Não, isso aí em 2 dias está pronto. Não, isso aí é rapidinho, meia hora ele faz. É, ele que vai Né? fazer, né? É. Eu já tive muito problema com isso, das pessoas virem perguntar para mim, assim, ah, quanto tempo leva para fazer isso? Aí eu falo, leva tantas horas. Só que aí o cara aloca uma outra pessoa para fazer. Só que aquela outra pessoa, ela faz em mais tempo. Só que o cara que está definindo a janela ou a atividade em si, ele se baseou nas minhas horas, que são, naquele momento, era o cara mais experiente. Então eu tomei algumas porradas na vida por causa disso. E aí, depois de tomar algumas porradas, você aprende que você nunca fala em nome dos outros. Fala, não, isso daqui eu faço em tantas horas. É para eu fazer? Aí o cara, não é você que vai fazer. Então você pergunta pro cara que vai executar. Você pergunta pro cara que vai executar. Porque se eu falar que eu faço em tanto, você vai querer que o cara faça em tanto, ele não vai fazer, vocês vão ter problema. E eu também, porque o cara vai querer me matar. Aí, ó, uma dica do pessoal do RH que eles criam uns nomes bonitinhos, o soft skills, importante, Uhum. importante. Não, Ajuda no dia a dia. comunicação é na área de TI, cara. Se você não tiver um mínimo de comunicação, nada vai para frente, cara. Tem que ter comunicação, tem que estar com a comunicação alinhada. Você tem que estar ali junto com seus pares, seja e-mail, Slack, telefone, WhatsApp, qualquer coisa. E tem que estar todo mundo na mesma página. Muito projeto de TI, cansei de ver projeto de TI que não ia para frente por causa de falta de comunicação. Cada um fazia uma coisa, ninguém estava ali, não era uma orquestra, cada um tocava um instrumento de um jeito. Então, isso tem que ser uma orquestra. Tem que ter alguém ali ajudando todo mundo a se falar, senão a coisa sai do controle. Isso aí, perfeito. Você chegou a trabalhar com Tomcat, com servidores de aplicação? Cara, Tomcat, WebSphere? a- E não, eu sempre gerei muita infraestrutura para application server, para WebLogic e WebSphere. WebLogic. Assim, os meus maiores, olhando para a infraestrutura, sempre para a infraestrutura. Eu sempre provi muita infraestrutura para esse tipo de aplicação, mas indiscutivelmente os maiores foram o WebSphere, o WebLogic, banco de dados Oracle e SAP HANA. Esse,
a maioria dos meus projetos sempre foi em cima desses caras. Banco Oracle, WebSphere, WebLogic, é um da Oracle, outro da IBM, e SAP HANA. SAP HANA, eu fiz vários projetos de SAP HANA. Então, a maior parte das infras que eu montei para clientes era baseado nesses projetos. Aí tem, óbvio, VMware. O VMware você está provendo infra para qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas para on-premise sempre foi. Mas gerenciar o cara, não. Nunca cheguei a mexer. Mesmo Tive o muito Tomcat. problema com esses caras. Sério? Tive alguns problemas com eles. Mas Mas também porque você está muito perto do desenvolvedor, né? migrar, migrar, ixi, fazer deploy, é complicado. Desde que não seja de sexta-feira, Mas, tá tudo certo. antigamente vinha com pendrive para poder fazer o deploy em produção. Você fazia. Tinha muito disso no IS, né? Tinha uma Uhum. empresa que eu trabalhei não muito tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, para fazer o deploy, o cara vinha com. Ou mandava pelo. Não era nem Slack, era pelo. Mandava pelo e-mail, ou colocava lá na pasta da rede. Ó, faz o backup lá e faz o. Aí eu ia lá, renomeava a pasta, baixava o pool do Versionava IS, na mão. tudo na mão. E Underline subia. Ah, V1, funcionou? underline Funcionou. V2. É. Isso sexta-feira, sei lá, 19 horas da noite. 19 horas e bota aí. Rapaz, Caraca. aí tem coragem, hein? Na sexta-feira. É. Sexta-feira não é dia de fazer deploy, gente. Pelo amor de Deus. Não é, Os velho. Não developers é. falam, né? Deploy aqui é todo dia, não sei o quê, mas quem já tomou porrada no final de semana porque amanheceu na segunda-feira com máquina fora, com aplicação lenta, com apocalipse, aí o cara começa a Não, pensar se duas aparecer na vezes. segunda-feira, já tá tranquilo. O problema é se aparecer 2 horas da manhã no sábado. Então, isso é um assunto bastante interessante. Depende muito do workload do cara, dos horários de pico. Horário de pico, em algumas empresas, como todos esses anos de Fujitsu, eu sempre trabalhei com empresas muito grandes. Apesar de ser o cara de infra, sempre eram empresas Aham. gigantes. Era telco, era indústria, banco. Então, por exemplo, eu peguei um projeto uma vez de SAP HANA, inclusive, em uma empresa de cosmético. Uma dessas grandonas de cosmético, sabe? Que tem aquela mocinha que vende a revistinha na rua, sabe? Que pega o pedido ali na revistinha. Jequitinho. Hã? Era Jequitinho, uma então. dessas aí. Eu deixo o nome nome de cliente a gente deixa pra lá. Mas era uma dessas empresas. E aí o que acontecia? Sempre quando a gente ia fazer, uma vez a gente estava num projeto e tal, e tinha que parar alguns ambientes, né, pra gente fazer a implementação de algumas coisas. E aí o cara falou: não, não, aqui o horário de pico é depois da novela. Oxe. Ah, Eu falei: você quer mexer naquele ambiente? Aquele era o ambiente que recebiam os pedidos das moças que vendiam. Tá? A moça pegava a revistinha, entrava lá no site e cadastrava os pedidos para ela receber e entregar para as clientes. Aquele ambiente, eles falavam, você pode parar a qualquer hora do dia, você só não pode. O horário de pico desse ambiente é depois da novela. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, porque a vendedora, que hora que ela cadastra o pedido? Depois da novela. Então ela vai, vendia durante o dia, ela chegava em casa, fazia ali o que ela tinha que fazer. Aí quando terminava a novela, ela pegava a revistinha e ia lá cadastrar os pedidos à noite. Então o horário de pico era sempre das 9 até a meia-noite. Cara, e era bizarro. Você via assim, o ambiente parado o dia inteiro, depois, quando terminava a novela, fazia uau! E quando tinha jogo? Quando tinha jogo também. Porque aí ela não assiste o jogo. A vendedora não assistia o jogo. De quarta-feira, o horário de pico começava mais cedo. Era logo depois do jornal, porque aí vinha o jogo, disparava. Então depende muito de. Por exemplo, um outro workload interessante. Antifraude de cartão de crédito. O horário de pico desses caras é sábado à noite. Porque, assim, isso antigamente, né? Agora com Pix, com aplicativo e tudo mais. Mas antigamente, antifraude de cartão de crédito funcionava, tinha mais carga de madrugada.
porque era quando os caras tentavam fraudar cartão de crédito. Ou passava, ou tinha sequestro Porque as pessoas estão relâmpago. dormindo. É, Porque as pessoas estão dormindo, vai ver a notificação no celular ou em qualquer outro lugar. isso, a maior quantidade de fraudes que os caras. O cara que clonava cartão de crédito ia gastar, quando o cara ia gastar, geralmente era à noite, ou de madrugada, entrava lá para comprar passagem, ia torrar o cartão de crédito clonado, geralmente era de madrugada. Então, os horários mais. Não era o horário de pico, mas os horários onde tinham mais fraudes, os horários mais críticos, que não podia parar o antifraude, era de final de semana à noite. Que geralmente é o horário que a gente dá manutenção nas coisas. O antifraude é o contrário. Pelo menos naquela época, né? Hoje eu não sei como é que tá. Então, essa questão de horário, assim, para alguns workloads varia bastante. Nossa, muito bacana. Cara, eu queria. A gente tá indo pro nosso final aqui. Queria Pô, mas já? pedir uma dica Vamos ficar mais umas pra duas gente horas aí, falar. bicho. Não tem problema não. Pois é, cara. Tinha que falar umas 3 horas aqui. Tem muita história para contar ainda. Pô, cara, eu queria falar sobre, tipo, para iniciante, o que que a gente pode dar, levar a palavra para esse pessoal? O que que a gente pode dar de dica aí, que você acha na sua trajetória toda? Cara, vamos separar em duas frentes. Tá? Uma mais técnica, aí eu tenho mais propriedade para falar dessa parte mais técnica, de sysadmin, de infraestrutura e um pouco também de mais comportamento e soft skill. De infraestrutura, o cara quer entrar para a infraestrutura hoje. Infraestrutura, seja sysadmin, seja DevOps, tudo mais. Conhecimentos obrigatórios. Isso eu estou falando de Linux, tá? Existe todo um mercado Windows, que aí eu não tenho autoridade para falar. Mas vamos olhar para Linux. O que eu acho essencial o cara saber hoje? Linux, rede. Rede é extremamente importante, porque sem rede você não conecta nada, nada se fala. Linux vai estar em todo lugar. Pelo menos uma ferramentinha de virtualização, pode ser um VMware, pode ser um KVM, tá? Aquele Proxmox, muita gente conhece, muita gente usa, legal pra caramba, eu gosto bastante da ferramenta. Isso pode ser Proxmox, pode ser o Virt, mas aprenda uma ferramenta de virtualização e armazenamento de dados. Conceito de RAID, conceito de backup, o que é uma partição, um file system, um LVM, como o dado chega, como o dado é gravado no disco, o que é bloco, o que não é, entendeu? Bloco não é não, né? Tudo é bloco. Mas, mas como o dado é escrito no disco, entendeu? Toda essa estrutura de armazenamento de dados. E aí, olhando isso, o básico, olhando para um mundo já de cloud, de DevOps, pelo menos uma container, obviamente, container. Uma cloud, pode ser AWS, GCP. Eu sempre recomendo começar com a Oracle AWS, Cloud, Oracle Cloud. Oracle Cloud, Ó, Oracle inclusive, Cloud. inclusive é, os treinamentos de Oracle Cloud, eles ficam todos disponíveis de graça. Tem um Oracle Learning que você pode estudar de graça. De quando em quando eles fazem alguns programas de certificação, deixam a certificação lá gratuita durante um tempo, que você pode fazer inclusive as provas. Então, assim, eu geralmente sugiro o CI, obviamente, ou a AWS, que é a mais usada, é o que tem o maior market share e é o que vai te dar mais empregabilidade. Isso é fato, Isso aí. né? E aí, depois dessa seara aí de conhecimentos básicos, já começa a pensar em automação. Então, seja lá no Linux, Shell Script, ou Ansible, Terraform, mas, né, pega esse pacote básico aqui primeiro, depois quando você passar para a cloud, você já começa. Aí sempre com a cabeça em automatizar, nunca em fazer as coisas manualmente. Aprenda a fazer manualmente, mas cabeça na automação. Isso aí vai te dar um puta diferencial. E olhando para soft skills, cara, estudar muito, aprender inglês. Aprender inglês é essencial. Pelo menos leitura e escrita. Você quer ser um profissional de TI bom, você tem que pelo menos saber ler e escrever em inglês. Isso é um fato. Dá para fazer sem saber ler e escrever em inglês? Dá. Dá para você ser o Vai seu. tomar muita porrada. Mas quando você começa a ler a documentação em inglês, o seu horizonte vai expandir bastante, ele vai abrir muito. Né? Porque
ainda a maioria das documentações são produzidas em inglês. A maior parte do conteúdo É, ainda é produzido em inglês. eu peguei um tempo desse, lá no Git, tinha um projetinho para subir o GitHub Actions. Peguei a mesma documentação, traduzida por eles e traduzida e original. Uhum. Era minúscula o tanto de tradução. Era ridículo o que eles fizeram. Tipo, eles não traduziram tudo, não tinha todo o conteúdo. Então, tipo, você ficava ali, tipo, mas tá faltando alguma coisa aqui. E aí você ia lá na inglês, tava lá, documentação completa. Caramba, que negócio bizarro, estranho. E ainda assim, quando existe a documentação completa traduzida, geralmente é um robô que traduz. Então, muitos termos que geralmente a gente usa só em inglês, que não deveria, não é que não deveriam, mas não, do ponto de vista de tecnologia de aprendizagem, você não traduz. Sei lá, vamos ver, RAID, às vezes chave, vários, não vou dar exemplos aqui, mas Várias expressões, várias né? expressões a gente acaba usando em inglês mesmo. E aí as ferramentas de tradução automática, elas traduzem essas expressões e acaba ficando... Eu já até comentei isso no Instagram um tempo atrás. Eu peguei uma documentação da Red Hat que tinha em inglês e em português. Cara, em português tinha várias coisas que acabavam não fazendo sentido, porque estavam traduzidas. Porque para nós de tecnologia, aquilo sempre foi falado em inglês, né? Isso. Então, throughput, sei lá, cara, Não, vou pegar o que o pessoal fala, o pessoal não tem gostado de usar muito mais, o master e o slave. tem algumas questões linguísticas em cima do Master Slave. Eu não vou entrar nessa seara, Mas, mas tipo, se você traduzir, fica estranho. exato, exato. Esse é o ponto. Quando você traduz algumas expressões, elas ficam muito estranhas e te atrapalham. E, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de certificação, 99% das provas estão em inglês. Se estão em português, corre o risco de você ter essas traduções ruins também numa prova de certificação. E aí vai te atrapalhar muito. Entendeu? Então, voltando lá para soft skills. Cara, esteja sempre estudando, sempre se atualizando. Comunicação é um saber se comunicar com as pessoas, ter essa empatia, vamos dizer assim. E, cara, aprender inglês. Só, com certeza vai te tornar um profissional diferenciado. Acho que também da parte de soft skills, de repente fica aí a dica para uma pessoa para você trazer para trocar uma ideia, o Ravi Dourado. É um cara que de vez em quando eu compartilho os conteúdos dele e ele fala muito sobre soft skills, sobre entrevista. Ele ajuda uma galera na área de tecnologia a entrar no mercado. Às vezes o cara tá formado, mas não sabe para onde ir, não sabe o que quer, não sabe como preparar um currículo, fazer uma entrevista e tudo mais. Ele ajuda essa galera a dar essa direção. Então é um cara que manja muito soft skills, ele compartilha bastante conhecimento também. Legal. Queremos você aqui. Aí, já. Pegar o contato com você. Bacana. Cara, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que ficou no meio do caminho aí. Diga. Questão do IAC, que eu acho que é bem importante para você. Como que você viu o infraestrutura via código? Porque você provia a infraestrutura via mão, né? Uhum, Mão na massa. uhum. E chegou o por código. O que você é? Será que foi a mesma sensação que eu? Tipo, caramba, como isso ajuda? Cara, assim, eu faço muito pouco essa parte mesmo de infraestrutura, porque agora eu virei pré-vendas, né? Então, Sim, agora, sim. assim, mas eu tô aprendendo infraestrutura como um código, tô estudando Ansible, Terraform, uma porrada de coisa, essa parte mais de automação. E o lance da infraestrutura como código, ela é interessante do ponto de vista de padronização. Então, você tem certeza, é o que a gente chama de infra-imutável. Então, você tem a certeza da infra que você está criando que ela não vai mudar, ou que ela pelo menos não deveria mudar, a não ser que você explicitamente vá lá no código e fala, olha, o shape dessa instância tem que ser de tal tamanho, essa rede tem que estar publicada dessa forma, tem que ter um roteador aqui, um firewall aqui, essa aplicação vai dentro desse container, tantos pods, tantas réplicas.
Então, a infra como código, ela vai garantir que aquela infraestrutura esteja montada exatamente do jeito que você quer, que muitas vezes não acontecia na infra física. Mas o cara vai lá, conecta um cabo numa porta de switch diferente, ou uma VLAN que não está publicada numa porta, um multipath que está configurado num host do cluster, que está configurado de um jeito diferente no outro. Entendeu? Então, às vezes você acabava gerando um problema por que a gente chama de configuration drift, né? Que é uma diferença de configuração entre hosts que deveriam ser iguais. Na infraestrutura como código, ela vai tentar, pelo menos tentar, né, garantir que você tenha tudo igual, exatamente do jeito que você definiu. Isso para mim é o mais interessante. Tá? Até Garantir que você padronização mantenha a de configuração. nome, de coisa, é muito mais fácil, né? Sim. De novo, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de infra como código, de AC. Acho que mesmo o Jefferson ou o Gomex, uma galera mais de DevOps, tem mais uma visão mais apurada desse assunto. E para Não, mim, mas é bom. Mas eu acho legal porque você veio do hardware mesmo, uhum, entendeu? Veio dos primórdios. Então é interessante ver essa diferença natural que tem das sim, coisas. sim. Pô, o meu dilema diário é, se eu vou fazer, por exemplo, um POC para um cliente, um laboratório, eu faço isso, eu gasto 3 horas montando isso manualmente, ou eu gasto 4 horas para fazer um script ou um playbook ou um TF que vai resolver esse problema para mim em 10 minutos. Eu prefiro gastar um tempo para automatizar, porque se eu precisar fazer de novo, eu só dou ali 2 comandos e está pronto. Entende? Entendeu? Mesmo que eu É, gaste mais tempo para montar a primeira vez, mas quando precisar repetir aquilo, cara, a um ajuste o outro e tá pronto. tá Tá pronto. pronto. Cara, e uma outra coisa, você trabalhou bastante com Linux desde os primórdios aí. Eu queria saber o que você acha do futuro do Linux. Cara, eu acho que tem. Assim, eu gosto. Óbvio, né? Eu sou um hard user, né, de Linux. Eu gosto muito, uso há muitos anos. Desktop, notebook, tudo é, sabe, tudo Linux. Agora eu estou um pouco usando um pouco mais de Windows, porque eu estou com o notebook da empresa, mas meus lábios é tudo Linux, do KVM e tal. Eu acho que ele tem um futuro gigantesco, muito promissor, porque ele é a base de basicamente tudo que a gente está trabalhando hoje. Se você for parar para pensar, a AWS, a OCI, a Azure eu não sei. Eu sei que alguns componentes da Azure são Linux. Mas, por exemplo, a OCI, ela inteira é baseada em Oracle Linux, rodando em cima de KVM. A AWS, ela nasceu, existia uma distribuição, se eu não me falha a memória, ela era baseada em Red Hat, a AWS, as primeiras versões da Red Hat, com KVM, depois que eles mudaram o virtualizador pro... Puta, como é que era mesmo o nome do virtualizador deles? Eu esqueci o nome, enfim. Mas o Linux, ele é a base de a esmagadora maioria das tecnologias que a gente vê. Eu não estou nem olhando para mobile, para o software que roda na televisão, estou olhando só para o mundo de infraestrutura. Ele é a base de tudo isso. Então, assim, é um futuro muito promissor. Óbvio que as distribuições do jeito que a gente vê hoje, eu acho que elas vão mudar daqui a alguns anos, tá? Eu acho que ainda vão existir essas distribuições, claro, o Red Hat tal, que você baixa e usa no seu computador. Mas eu acho que elas vão ficar cada vez mais enxutas para atender esses workloads com mais performance. Então acho que daqui para frente a gente vai ter Exatamente. algumas distribuições, tipo Red Hat, Oracle Linux, SUSE, elas vão ficando mais enxutas, mais específicas Mais para cada específicas. isso, para cada Isso aí. workload. Existe uma Mais personalizadas, talvez. uma iniciativa do Fedora. Cara, eu não lembro agora. Era Fedora Blue alguma coisa. Eu não lembro. E ele era como se fosse, eu não sei muito bem o conceito, mas ele era como se fosse um container. Você não mudava a estrutura desse cara. Ele só ia adicionando camadas que você personalizava. Mas, por exemplo, você poderia dar um reset na máquina para o estado original dela, porque o core ali do sistema operacional era imutável.
O Fedora tem uma iniciativa, Blue Silver, acho que é Silver Blue. Fedora Silver Blue. Então ele teoricamente seria a prova de falhas. Você não consegue destruir um Fedora Silver Blue porque aquele core do sistema operacional você não mexe mais. Ele funciona mais ou menos como um container, que ele é por camada. Você quer adicionar mais alguma coisa? Ele cria uma camada e você adiciona ali. Mas o core da coisa você não quebra mais porque ele é imutável. Eu acho que um pouco do Linux para o mundo de infraestrutura vai ser mais ou menos nessa linha. Mas aí é especulação minha para daqui a muitos anos. Eu acho que o Linux tem uma vida longuíssima aí. Quem quiser começar a estudar vai ter bastante trabalho aí pela frente nos próximos muitos e muitos, muitos anos aí, se Deus quiser. Tem bastante coisa mesmo, porque há 10 anos atrás 10, 15 anos atrás que comecei a trabalhar com infraestrutura, com TI, o pessoal falava do Linux e ainda a gente não usou todo o potencial dele, né? E Sim. tudo que é equipamento, como você disse, sistema embarcado, tem alguma coisa de Linux rodando, Tudo, não tem cara. jeito. Tudo. A sua TV tem um Linux embarcado, o seu celular é um kernel Linux ali, com umas aplicações Java malucas em cima. O seu iPhone, se eu não me engano, o iPhone era baseado em FreeBSD, se não me falha a memória, o iOS. Mas, Switch, por exemplo. Os switches, vários switches de mercado, eu não sei o da Cisco, mas vários switches aí de mercado, eles Sim, sim, basicamente rodam é Linux lá Linux. dentro. Inclusive, se você espetar na porta serial dele na hora que você ligar, você vai ver um Groove, a versãozinha do kernel e tal. Obviamente que tudo é um software específico para o switch, mas ele roda em cima de um Linux. Então, cara, eu não vejo a gente mudando isso sei lá, nos próximos 15, 20 anos. A não ser que surja uma coisa extremamente inovadora e totalmente nova que Nada se cria, tudo se transforma. exato, Dificilmente. e o Linux tem uma comunidade de desenvolvedores gigantesca ao redor do mundo, tem centenas e centenas de empresas botando milhões de dólares todo ano, porque justamente todo mundo bebe dessa água, né? Por que que É. a Oracle, a Red Hat, a IBM, a HP, a AWS, o Google, por que tanta gente bota grana? Porque todo mundo bebe dessa água. Né? É. Container nasceu em cima do Linux, Kubernetes nasceu em cima do Linux, as clouds nasceram baseadas em Linux. Então, Até a Microsoft, que era muito resistente ao Linux, está criando o WSL2 aí e muito mais coisa aí que está é, rodando bravamente o Linux dentro do Windows. sim. O, e principalmente na Azure mesmo, tem dezenas de componentes que rodam em cima de Linux dentro da Azure. Eu não conheço muita infraestrutura da Azure, para ser sincero. Mas eu sempre ouvi falar, o pessoal comenta que muita coisa da Azure é Linux. Né? Tá aí. Sim. E, cara, e fez muito sentido o que eles fizeram de se unir, de entrar junto, de começar a desenvolver e de começar a usar. Porque era um mercado que todo mundo estava indo. Se a Microsoft começa a ir para o outro lado, eventualmente eles iam ter um problema. Eu não tenho muita autoridade para falar de Windows, mas com certeza, se eles não tivessem abraçado o Linux uns anos atrás, igual o indiano fez lá, esqueci o nome dele, como é que era o O Satya Satya Nadella. Nadella. Esse cara, ele salvou a Microsoft. Ele literalmente salvou a Microsoft. Se a Microsoft tivesse continuado com a mentalidade do Steve Ballmer, eu não sei se a gente teria uma Microsoft do tamanho que é hoje. Eu duvido muito. É, Eu duvido um muito. dos principais produtos dela hoje é a Azure, né? Sim, com certeza. Tanto é que Com ela, certeza. que na gestão do Satya Nadella, eles portaram o SQL para Linux. Hoje você consegue rodar SQL em Red Hat, em SUSE, em Ubuntu, uma porrada de distribuição. Por quê? Porque você tem que dar alternativa para o cliente, você tem que dar alternativa para os clientes. Não adianta você ficar só ali, não, aqui é a minha caixinha e eu vou morrer abraçado nessa caixinha. Literalmente, você vai morrer abraçado nessa caixinha. É. Vão te colocar dentro dela Exato. depois ainda.
Leandrão, muito obrigado, cara. Eu tô felizaço por esse bate-papo. Pô, eu que Acho que foi agradeço, bem bicho. bacana. Eu acho que a gente ainda tem história pra cacete pra contar Vixe, cara, aqui se você das quiser tuas. marcar uma cerveja pra contar as desgraças que a gente já aprontou por aí, tem vai dar uns 3 dias de bate-papo. Obrigadão mesmo. É nóis, Obrigadão querido. mesmo. Precisa de alguma coisa, dá um Valeu. grito aí. Tamo junto. Valeu.